Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo dos sermões de John Wesley. Hoje nós vamos estar falando sobre o segundo sermão de John Wesley. Sermão esse que foi pregado em Santa Maria, Oxford, perante a universidade, no dia 25 de julho de 1741. E John Wesley toma por base a escritura que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 26, verso 28, onde tem aquela frase: por pouco me persuades a fazer-me cristão. Né? Então esse sermão ele foi pregado em Londres, em Oxford, e o tipo de caráter ali descrito não se limita a tempos ou lugares. Os primitivos metodistas de Oxford viviam a melhor fase da sua vida quase cristã. Sinceridade, zelo, observância escrupulosa das ordenanças, invariável diligência do cumprimento de todos os deveres, combinavam-se para construir o caráter que, por zombaria, recebeu o qualitativo nome de metodista. Não obstante a tudo isso, neste sermão o pregador também declara que aquelas qualidades pertencentes somente aos, entre aspas, quase cristãos, sem a essência da verdadeira piedade, essa forma exterior de devoção se torna destituída do valor. Wesley não acreditava que os elementos da genuína religião se encontrassem no caráter aí descrito. É evidente do Sermão 9, onde nós veremos lá adiante, no qual ele faz o contraste entre o mesmo legalismo e a inimizade natural, ou, podemos dizer, indiferença. Nada poderia marcar mais decididamente o sentido da suprema importância da crise conhecida como conversão, do que o fato de ele reduzir toda a graça procedente a nenhum valor, desde que lhe falte coroamente da experiência que transforma o quase em perfeitamente cristão. O apelo de John Wesley aos ouvintes, evocando sua própria experiência, é característica do pregador. Ele mostra-se profundamente destituído do orgulho de opinião, da falsa coerência que leva o homem a aderir ao erro, simplesmente por ter sido uma vez a desventura de incorrer nesse erro. Wesley pode falar de si mesmo como se fosse outro homem, e usa seu próprio exemplo para prevenir os ouvintes contra o erro. Há casos de autocondenação muito diferentes destes. Alguns recém-convertidos têm posto em relevo sua carreira, mas e também em outras ocasiões a têm mesmo denegrido para tornar mais vivo e frisante o contraste com o estado atual que se encontra. Tal prática é perigosa, diz John Wesley, senão censurável. Grandes pecados desta vida, se há grande necessidade de serem mencionados por um homem convertido, devem se lembrar com profunda tristeza e temor de rebaixamento próprio, autoestima, né? Que deixam muito longe qualquer vestígio de gabolice. Proceder de outro modo é correr o risco de criar uma impressão que muito se distancia da que pretendesse causar. O ouvinte pode nos nutrir sentimento de gratidão em face do reerguimento de um tão grande pecador, mas ao contrário, certa dúvida no tocante à genuidade do propósito e à realidade da mudança. Ali no caso de John Wesley, as alusões à sua própria experiência são pertinentes e são feitas num espírito de verdadeira humildade, visto que as acusações que ele faz a si próprio representam um esforço para servir a Deus cada vez melhor, de modo muito mais elevado do que as profissões mais solenes de muitos que lhe ouviam o discurso. Este contraste é frisante. Se seu zelo e consciência foram além da medida, qual poderia ser a condenação por parte daqueles que nenhum apreço davam às coisas que constituem a verdadeira vida cristã? É de se pensar. Esse sermão nos dá um esboço das regras gerais das Sociedades Unidas, que foram publicadas
primeiro em 1743, aproximadamente 2 anos depois da prolação desse discurso. O esboço desse sermão 2 de John Wesley, em primeiro ponto, ele fala sobre o que implica ser quase cristão. É uma pergunta que ele faz. O que implica ser quase cristão? Aí ele vai trabalhar 3 pontos, né, dentro da palavra de Deus. E também depois, no segundo ponto desse sermão, ele faz a seguinte questão, levanta a seguinte questão dizendo o que implica ser inteiramente cristão. Já é uma pergunta diferente, né? E ali ele também trabalha 3 pontos a respeito desse assunto, dentro da palavra de Deus, claro, e da experiência na qual ele viveu. Por isso ele utiliza, né, em Atos dos Apóstolos, capítulo 26, e especifica o verso 28. E nós vamos estar então falando sobre esse sermão 2, no qual é intitulado Os Quase Cristãos. Fiquem comigo, caminhem comigo e vamos ouvir o que John Wesley pregou naquele tempo e que serve para nós hoje, porque nos chama a atenção sobre a nossa vida cristã, né, com Deus, sobre o nosso relacionamento com Deus. Aqui nós poderemos ver se somos um quase cristão ou um perfeito cristão, um inteiro cristão. Vamos então nos autoanalisar? Bom, muitos que já chegaram até aqui, até este ponto, pelo menos desde que apareceu no mundo a religião cristã, sempre houve muitos, em todas as épocas e nações, que quase chegaram a ser persuadidos a se fazerem cristãos, uma vez que não o eram. Mas visto que perante Deus de nada vale ir somente até esse ponto, precisamos ir além. Deus sempre nos chama a ir além. É para nós da mais alta importância considerar, primeiro, o que implica ser quase cristão. Segundo, o que é ser totalmente cristão, né? No primeiro ponto, John Wesley começa a trabalhar conosco. E ele diz: ser quase cristão é ter, primeiramente, honestidade pagã. Olha só que forte. Ninguém levantará, suponho, qualquer objeção a isto, especialmente quando esclareço que por honestidade pagã, quero dizer, não apenas o que se recomenda nos escritos de seus filósofos, mas o que os pagãos vulgares esperam uns dos outros. E muitos dentre eles, na realidade, traduziam isso em obras, ações. Segundo as boas regras, eles recebiam lições segundo as quais não deviam ser injustos, nem usurpar os bens do próximo, nem cometer furto ou latrocínio, nem oprimir o pobre. Ensinava-lhes a não praticar extorsão contra quem quer que fosse, e não enganarem ou ludibriar ao pobre ou ao rico, em qualquer negócio que tivessem com eles, não expoliarem a ninguém de seus direitos. E se fosse possível, não deveriam coisa alguma a ninguém, não deverem nada a ninguém. O segundo ponto é os pagãos, bem melhor dizendo, em geral admitiam que alguma atenção devia ser dada à verdade, bem como à justiça. Consequentemente, não só abominavam os perjúrios, os que invocavam a Deus como testemunha de falsidades, mas também o que era conhecido como difamador do próximo, como importador de falhas irreais. Na verdade, no mesmo conceito, tinham os mentirosos inveterados de qualquer espécie, considerando-os com a desgraça do gênero humano e a peste da sociedade. Ainda mais, havia certa medida de amor e de amparo que eles esperavam uns dos outros. Esperavam que um prestasse assistência ao outro, sem prejuízo grave da parte de quem prestasse semelhante ajuda. Isso exercitavam não somente através dos poucos ofícios humanitários que não importassem em despesas e trabalhos, mas ainda no alimentar o faminto,
o necessitado. Se possuíam pão em abundância, não vestiram os nus com suas roupas supérfluas e, em geral, dando ao necessitado as coisas de que eles não precisavam. Até aí chega a honestidade pagã, a honestidade que se inclui na condição de quase cristão. Veja bem, mesmo praticando e fazendo todas essas obras, todas essas coisas, né, ainda se via, a partir da visão de John Wesley, a honestidade que se inclui nessa condição de realizar todas essas coisas, ainda um quase cristão. O quarto ponto, ele chama como a segunda coisa inerente, ao ser quase cristão. É a posse da forma da piedade. Os homens piedosos, a posse dela, tomar-se a forma de piedade. Daquela piedade, sabe, que é prescrita no Evangelho de Cristo, que é a aparência exterior de um real cristão. Em consequência, o quase cristão nada faz que o Evangelho proíba. Não toma o nome de Deus em vão, não abençoa nem amaldiçoa, não jura de modo nenhum, mas seu falar é sim, sim, não, não. Não profana o dia do Senhor, nem permite que ele seja profanado. Nem mesmo pelo peregrino que vive de suas portas para dentro. Não só aborrece todo adultério material e toda impureza, mas repele qualquer palavra ou olhar que direta ou indiretamente para a, para a quebra da castidade. Detesta todas as palavras ociosas, abstendo-se da detração, maledicência, anedotas, conversas picantes e toda prosa insensata e zombeteira que vai por essa linha. Espécie de virtude no conceito dos moralistas pagãos, em suma, guarda-se de toda a conversação que não seja boa para o fim de edificação e que, consequentemente, entristece o Espírito Santo de Deus, pelo qual fomos selados para o dia da redenção. Abstém-se também de o excesso de vinho, de orgias e glutanaria. Evita tanto quanto esteja em suas mãos. Toda discórdia, diz John Wesley, e contenda, sempre se esforçando por viver pacificamente com todos os homens. E se sofre dano, não se vinga. Esse é o cristão. Seria o cristão, você não acha? Mas nem retribui o mal com o mal, não zomba, não graceja, não se ri em face dos erros ou das enfermidades dos homens próximos, não deseja mal, não ofende, ou faz ofensa ou prejuízo a ninguém, mas em todas as coisas procede e age de pleno acordo com a regra. Não façam, como diz, não façam aos outros aquilo que não queres que te façam. Quem já não ouviu isso, né? Naquela época, John Wesley já falava sobre essa frase. E vive também quase praticando bem. Ele não se limita a vulgar e fácil tarefa de beneficência, mas ele trabalha e sofre pelo bem de muitos, de modo que por todos os meios possa auxiliar ao maior número de necessitados, à custa de fadigas ou de penas, como aquilo que suas mãos acham para fazer, fazem-no com sua força, seja em proveito de seus amigos ou de seus inimigos, contemplando o mal ou visando o justo. Porque não sendo preguiçoso neste ponto, nem em qualquer outro negócio, tendo oportunidade, faz o bem, toda espécie de bem, a todos os homens, tanto as suas almas como os seus corpos. Reprova os maus, instrui os ignorantes, confirma os indecisos, estimula os bons e conforta os aflitos. Trabalha por despertar os que dormem, por levar os que Deus haja despertado à fonte aberta para lavar o pecado e a impureza, para que se possam purificar ali, e para incitar os salvos pela fé a que adornem o Evangelho de Cristo em todas as coisas. O que possui a forma da piedade também usa dos meios de graça. Sim, usa de todos eles
e em todas as oportunidades. Constantemente frequenta a casa de Deus. E isto faz não segundo a maneira de alguns que veem a presença do Altíssimo cheio de joias, de ouro e ostentando vestuários aparatosos, ou que pela vaidade vistosa da roupa, pela inoportuna delicadeza trocada entre amigos ou pela impertinente jovialidade de suas maneiras, desmentem todas as pretensões, a posse da forma e do poder da piedade. Provera a Deus que ninguém houvesse em nosso meio incurso na mesma condenação. Quem se apresenta nesta casa a olhar de um para o outro lado, ou exibindo todos os sinais da maior desatenção, de displicente alheamento, embora algumas vezes possa parecer que ora a Deus, suplicando sua bênção ou coisa semelhante. Quem durante o culto solene põe-se a dormir? Já vimos isso. Reclinando-se na posição que lhe pareça ser mais cômodo, ainda supondo que Deus esteja dormindo a conversa com o vizinho, ou passeia pelo teto ou com um olhar distraído para denotar falta de emprego para os olhos. Esse tal não permite a imputação de apresentar sequer a forma da piedade. Não assim com aquele que ainda conserva, o qual se porta com seriedade, atenção em todos os atos do culto, principalmente quando se aproxima da mesa do Senhor. Não faz como denotando indiferença ou descuido, com ares, atitude, porte que nada mais traduzem a não ser esta íntima oração: Deus, tenha misericórdia de mim, pois sou pecador. Se acrescentarmos, segue John Wesley, a isto a prática constante da oração doméstica, preste atenção nisso. Acrescentarmos a isso a prática constante da oração doméstica, seguida pelos que são chefes de família, e o estabelecimento de horas destinadas ao culto a Deus, observadas diariamente com seriedade de atitude, concluímos que praticando uniformemente essa religião exterior, tal homem possui a forma da piedade. Só falta mais um requisito para que se complete o perfil preste atenção, o perfil do quase cristão, a sinceridade. E por sinceridade quero dizer a existência de um princípio real interior, uma religião da qual decorrem as aludidas ações exteriores. Na verdade, não temos isto. Não temos sequer a honestidade pagã, em grau que corresponde às exigências do poeta epicurista. Mesmo esse pobre infeliz, em seus melhores intervalos de placidez, é capaz de testificar: Oderunt peccari boni, virtutis amore. Assim, se o homem somente se abstém de fazer o mal para evitar a punição, diz o pagão sobre isso: não passes in cruce corvos. Tu tens a tua recompensa. Mas ele não admitirá que um indivíduo tão inofensivo como este seja bom pagão. Se, pois, alguém partindo do mesmo motivo, isto é, querendo evitar o castigo, evitar a perda de seus amigos, de seu ganho ou de sua reputação, não somente se furta à prática do mal, mas ainda faz grande cópia de bem, usando, além disso, de todos os meios de graça. Não pode ser com propriedade chamado quase cristão, se ele não tiver no coração o melhor princípio, somente será refinado a hipócrita. A sinceridade está, pois, implicada necessariamente no ser quase cristão. Em sua alma há de haver intenção real de servir a Deus e um desejo cordial de fazer-lhe a sua vontade.
está naturalmente subentendido que tal homem possua sinceridade, intuito de agradar a Deus em todas as coisas, em toda a sua conversação, em todas as suas ações, em tudo quanto faz ou deixa de fazer. Esse desígnio de a pessoa é quase cristã transparece em todo modo de sua vida, em todas as suas ações, todo o seu modo de ser. Este é o princípio motor, tanto no bem que faz, como de sua abstenção do mal, ou de seu apego às ordenanças de Deus. Aqui provavelmente haverá lugar para uma pergunta, e possivelmente é possível que alguém chegue até este ponto, sendo, entretanto, apenas quase cristão, com todas essas informações? Que títulos novos se hão de exigir dos inteiramente cristãos? John Wesley responde: primeiro, que é possível chegar-se até esse ponto e ser-se ainda quase cristão apenas, aprendendo isto não só dos oráculos de Deus, mas também do seguro testemunho da experiência. Irmãos, grande é minha ousadia para convosco nessa defesa, e perdoai-me este erro. Se por amor de vós e do Evangelho proclamo do alto do telhado minha própria loucura, permita-me, pois, livremente falar de mim próprio, como se falasse de outro homem. Alegro-me em ser rebaixado para que possa ser exaltado, e em ser ainda mais vil para que melhor refuja a glória do Senhor em mim. Por muitos anos, segue John Wesley, avancei até chegar àquele ponto, como podem atestá-lo muitos que estão presentes nesta casa, usando de diligência para fugir de todo mal e para ter a consciência livre de ofensa, remindo o tempo, aproveitando todas as oportunidades para fazer todo o bem a todos os homens, constante e cuidadosamente usando de todos os meios de graça, em público e também em particular, esforçando-me por manter constante seriedade de conduta, em todos os tempos e em todos os lugares. E Deus, diante de quem me ponho, é meu ponto de referência, sabendo que eu fazia tudo isso com sinceridade, tendo um real intento de servir ao Senhor, um desejo fervente de fazer sua vontade em todas as coisas, de agradar àquele que me havia chamado para combater o bom combate e apoderar-me da vida eterna. Ainda assim, minha própria consciência testificava no meu espírito, através de todo esse tempo, que eu era apenas um quase cristão. Se perguntar o que mais se inclui no ser totalmente cristão, eu responderei: antes de dar a resposta de John Wesley, gostaria de convidá-lo a compartilhar este vídeo, a levar para mais longe esta mensagem, esse conhecimento de um homem que passou por uma experiência tão grandiosa com Deus. É um homem que, novamente lembrando, revolucionou a Inglaterra com suas pregações, revolucionou a Inglaterra com o Espírito excelente, o Espírito de Deus agitando-se dentro dele e trazendo todas as verdades que lhe foi confiada através do entendimento da palavra de Deus. Então, compartilhe, deixe o seu like, envie esse vídeo para quantas pessoas você puder, para que essa mensagem chegue a todos quanto precisam ouvir. E assim, quem sabe, creio eu, muitas vidas se renderão a Deus, né? E muitos cristãos, ou quase cristãos, possa também agora se converter e entender o que é ser plenamente cristão. Amém, queridos? Então, sigamos adiante. A resposta de John Wesley à pergunta: que mais se inclui no ser totalmente cristão? Pois bem, ele responde: primeiro, o amor de Deus, porque assim diz a palavra: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua mente e de todas as tuas forças. Um tal amor enche todo o coração, amalgama todas as afeições, monopoliza todas as capacidades da alma e empolga
até a derradeira extremidade todos os seus poderes. Aquele que assim ama ao Senhor seu Deus, regozija-se em espírito constantemente em Deus seu Salvador. Seu prazer está no Senhor. Seu Senhor é o seu tudo. A quem em cada coisa dá graças, em tudo. Todo o seu desejo é para Deus e para a lembrança de seu nome. Seu coração sempre está a exclamar: quem tenho eu no céu senão a ti? E ninguém há sobre a terra a quem eu deseje além de ti. Na verdade, que pode tal homem desejar além de Deus? Não será o mundo, as coisas do mundo, porque ele está crucificado para o mundo e o mundo crucificado para ele. Está crucificado para o desejo da carne, a cobiça dos olhos, a vaidade da vida. Assim, está morto para o orgulho de toda espécie, porque o amor não se jacta. Mas aquele que está no amor está em Deus e Deus nele. Reputa-se a seus próprios olhos como se fora coisa alguma. Que bela resposta, que profunda resposta, utilizando-se de vários versículos bíblicos. A segunda coisa em que implica ser totalmente cristão é o amor ao próximo. Porque assim diz o Senhor nas seguintes palavras: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se alguém perguntar: quem é o meu próximo? Responderemos: cada homem que há no mundo, todo filho daquele que é o Pai dos espíritos de toda a carne. Nem podemos de modo algum excetuar nossos inimigos ou os inimigos de Deus e de sua própria alma. Também a estes todo cristão ama como a si mesmo, assim como Cristo nos amou. O que quiser saber mais profundamente que espécie de amor é este, considere a descrição que desse amor faz Paulo. Ele diz: é longânimo e benigno, não inveja, não é temerário ou apressado no juízo, não se ensoberbece, mas transforma aquele que ama no último, ou melhor, no íntimo, no que é servo de todos. O amor não se porta inconvenientemente, mas se faz tudo para todos os homens. Não procura o que é propriamente seu, mas somente o bem dos outros, para que possam ser salvos. O amor não se irrita, desarma a ira, pois que a presença desta alma denota a ausência de amor. Não pense mal. Não se regozije com a iniquidade, mas alegre-se com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Uma coisa ainda há que pode ser considerada separadamente, embora no momento se integre nas considerações precedentes de John Wesley, e que define o ser integralmente cristão. Refiro-me ao fundamento de tudo, quero dizer a fé. Coisas muito excelentes se dizem da fé, através dos oráculos de Deus. Aquele que crê, diz o discípulo amado, é nascido de Deus, João. E também diz: a quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que creem em seu nome. E outra vez diz: esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. O próprio Senhor Jesus em pessoa declara: aquele que crê no Filho tem a vida eterna e não vê a condenação. Olha que afirmação maravilhosa. E termina assim: mas passou da morte para a vida. Glória a Deus. Que ninguém engane, todavia, sua própria alma. Deve-se notar cuidadosamente que a fé não traz arrependimento, amor e todas as boas obras. Não é aquela fé certa e viva, uma fé morta e diabólica. Porque mesmo os demônios creem que Cristo nasceu de uma virgem, que operou várias espécies de milagre, declarando-se verdadeiro Deus,
que para nosso bem sofreu a morte mais penosa, redimindo-nos da morte eterna, que ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à mão direita de Deus Pai, vindo do fim do mundo para julgar os vivos e os mortos. Esses artigos de nossa fé, os demônios os receberam e creem em tudo o que está escrito no Velho e no Novo Testamento. E com toda essa fé, eles não deixam de ser demônios. Permanecem ainda em sua condição de perdidos. Falta-lhes justamente a verdadeira fé cristã que transforma a vida do homem e faz dele e dela um verdadeiro cristão. A reta e verdadeira fé consiste, para usar as palavras da nossa própria igreja, né, não somente em crer que as Sagradas Escrituras e os artigos de nossa fé são a verdade, mas em ter também uma segura esperança e confiança certa de ser alvo da eterna condenação mediante Cristo. É uma confiança certa e segura que o homem deposita em Deus, no Deus que, pelos méritos de Cristo, perdoa seus pecados e o restaura no favor da graça do Altíssimo. Daí decorrendo o coração amante, disposto a obedecer a Deus e os seus mandamentos. Pois bem, quem quer que possua semelhante fé, purifique o coração. Pelo poder de Deus que nele habita, do orgulho, purifique o seu coração do orgulho, da ira, da cobiça, de toda injustiça e de toda impureza da carne e até mesmo do espírito, enchendo-o de amor mais forte do que a morte, tanto a Deus como toda a humanidade, amor que faz as obras de Deus, que se consome e consumido por todos os homens, e que suporta com alegria, não apenas o opróbrio de Cristo, ser escarnecido, desprezado, odiado por todos os homens, e seja o que for que a sabedoria de Deus permita a malícia dos homens ou dos demônios infligir-lhe. Quem quer que tenha essa fé, assim operando por amor, não é quase, mas integralmente cristão, porque reconhece a sua fragilidade, reconhece a sua pequenez, reconhece a sua condição, reconhece as suas fraquezas, reconhece que você nada é e reconhece que o caminho que você vive te levará para o inferno. Mas também reconhece que mediante Cristo, o sangue dele, o sacrifício, a aceitação de Jesus Cristo como Senhor e Salvador, te redime, te lava, te purifica de todo pecado e te leva ao céu. Quais são as testemunhas vivas dessas coisas? Rogo-vos, irmãos, como quem está na presença daquele Deus diante do qual o inferno e a perdição se apresentam nus, quanto mais o coração dos filhos dos homens está patente aos seus olhos. Que cada um de vós pergunte em seu próprio coração: sou desse número? Em qual medida pratico a justiça, a misericórdia e a verdade, mesmo segundo o exigem as regras da honestidade pagã? Se assim é, tenho eu o exterior de um cristão, a forma da piedade? Abstenho-me do mal, de tudo quanto é proibido pela palavra escrita de Deus? Faço todo o bem que esteja ao meu alcance e faço com toda a minha diligência? Uso seriamente de todas as ordenanças de Deus em todas as oportunidades? E tudo isso faço com um sincero intuito e desejo de agradar a Deus em todas as coisas? Estais muitos dentre vós convictos de que jamais chegastes até a esta altura, de que nem mesmo fostes quase cristãos, que não atingistes o padrão da honestidade ainda pagã, e finalmente que nem chegastes à forma da piedade cristã? Da parte de Deus, certamente que ele muito menos constatou em vós sinceridade, real intuito de o servir em todas as coisas. Nunca intentastes dedicar todas as vossas palavras e obras, vossos negócios, estudos, diversões,
a glória de Deus. E você pode, sabia? Todas as coisas, tudo que for fazer, em tudo que dê glória a Deus, dê graças a Deus, Paulo diz. Mas nunca ambicionastes ou desejastes que tudo quanto fizeste fosse feito em nome do Senhor Jesus, sendo como tal um sacrifício espiritual aceitável e agradável diante de Deus e de Cristo. Em tudo que fores fazer, fazei como estivesse fazendo a Deus. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. Mas, suposto que respondais afirmativamente, diz Wesley, formam bons propósitos e nutrir bons desejos fazem um cristão? De forma alguma, a não ser que produzam bons frutos. Como dizem, o inferno está calçado de boas intenções, está cheio de boas intenções. A questão culminante, entretanto, permanece, exigindo resposta de cada um de nós. O amor de Deus foi derramado em teu coração? Podes exclamar: meu Deus é meu tudo. Não desejas coisa alguma senão a Deus? És feliz com Deus? Você pode afirmar: Ele é a tua glória, teu prazer, tua coroa de regozijo? Está escrito em teu coração este mandamento? O que ama a Deus, ame também o seu irmão? Pois é. Amas, pois, a teu próximo como a ti mesmo? Ama a todos os homens, mesmo a teus inimigos, ou até mesmo os inimigos de Deus, como a tua própria alma, e como Cristo te amou, entregando-se a si mesmo até a morte, morte de cruz? Sim. Crês que Cristo te amou e se entregou por ti? Tens fé em teu sangue derramado? Crês no Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo e lança-os como uma pedra no fundo do mar? Que ele cancelou o escrito de dívida que era contra ti, tirando e pregando na própria cruz dele, em sua própria cruz. Tens, na verdade, a redenção em seu sangue e ainda a remissão dos seus pecados? Crê nisso? E o Espírito testifica com o teu Espírito que tu és filho de Deus? Existe essa afirmação no seu coração? Essa certeza? O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que está agora em meio de nós, sabe que se um homem morrer sem esta fé e sem este amor, melhor seria para ele que não tivesse nascido. Portanto, desperta, pois tu que dormes, invoca o teu Deus enquanto há tempo. Clama por ele, ri de dia em que pode ser encontrado. Não descanse, ele até que ele faça bondade passar diante de ti. Ore, incomode a Deus em oração, utilizando dessa palavra, até que proclame a ti o nome do Senhor, o Senhor Deus misericordioso e gracioso, longânimo e abundante em bondade e verdade, usando de misericórdia para com milhares, perdoando a iniquidade e a transgressão do pecado. Não permitas que ninguém te persuada com palavras vãs, a ficares aquém do prêmio no qual já foi te dado, da tua alta vocação. Querido, diz de Wesley, clama dia e noite, como também Paulo já enfatizava, por aquele que, quando ainda éramos fracos, morreu pelos ímpios, pelos nossos pecados, até que saibas em quem tens crido e possa dizer de forma afirmativamente, sem nenhuma relutância, mas cheio de fé: Senhor é o meu Deus. Lembra-te de orar sempre e não cessar, até que também levantes tua mão para o céu e declares àquele que vive para sempre: Senhor, tu conheces todas as coisas, tu sabes que eu te amo, como disse Pedro. E encerrando, meus queridos, John Wesley termina dizendo: tenhamos todos
a experiência de ser, não apenas quase, mas inteiramente cristãos, sendo justificados livremente por sua graça, pela redenção que há em Jesus, sabendo que temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo, regozijando-nos na esperança da glória de Deus e tendo o amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, que nos é dado. E diante desse sermão, diante dessa palavra, eu quero que vocês guardem seus corações tudo aquilo que foi falado por John Wesley, enfatizado por John Wesley nesse sermão. Primeiro, que implica o ser quase cristão, que se entende por honestidade pagã. Alguns dos pagãos, a prática, podes dar, né, procurem um exemplo, ensinam eles a respeito da verdade, amam e auxiliam uns aos outros. Que se diz da temperança? O que se diz do bem que fazemos? Usa dos meios de graça para alcançar os outros? Que outros deveres você cumpre? Que se entende por sinceridade? Em que necessariamente implica seriedade? Pode alguém chegar até esse ponto e ainda ser apenas só quase cristão? Ele diz, que diz ele de si mesmo? Como apela ele para o testemunho de seus ouvintes? Que mais implica o ser totalmente cristão? Qual é a segunda coisa? O que mais se inclui? O que se diz da relação entre fé e boas obras? Que relação ele existe entre fé e a igreja? Meus irmãos, meus queridos, qual é o efeito da fé verdadeira? Há testemunhas vivas dessas verdades no teu meio? Você é uma delas? Que apelo faz ele? Como termina esse sermão? Termina novamente lembrando, e eu quero aqui enfatizar com vocês, tenhamos todos a experiência de ser, não apenas quase cristão, mas integramente cristão, sendo justificados livremente por sua graça, pela redenção que há em Jesus Cristo, sabendo que temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo, regozijando-nos na esperança da glória de Deus e tendo o amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos é dado, e assim, através de nossas ações, observarmos essa palavra, trazermos para dentro de nós e pedir para que Deus nos recupere, para que Deus nos torne filhos, e isso se dará a partir do momento da sua real e verdadeira aceitação, a sua confissão da palavra, de que Deus é o seu Deus, de que você é um filho de Deus. Aquilo que a Bíblia diz sobre você e sobre Deus, sobre a ação de Deus para te resgatar, para te salvar, para te tornar filho, você deve confessar com toda sabedoria, com toda exatidão, para ser reconhecido como um perfeito cristão e não um quase cristão que titubeia em relação às coisas que deve afirmar, que a palavra afirma a respeito de você. Se a palavra afirma, afirme também, ande junto com a palavra de Deus. Aquilo que ela diz que você é, diga eu sou. Diga eu sou para agora e não para o futuro. Eu sou agora o filho de Deus. Eu sou um abençoado de Deus. Eu sou um homem piedoso, uma mulher piedosa. Eu sou misericordioso, eu sou gracioso. Eu sou longânimo, eu sou bom. Eu trato as pessoas sem distinção, todas de uma forma igual, não olhando para a cor, raça, religião, se é amigo, se é inimigo, mas procuro amar a todos e orar por todos para que assim eu cumpra a lei de Cristo. Ame o teu próximo como a ti mesmo. E assim, meus irmãos, vamos deixando aqui mais esse vídeo para vocês, esperando o próximo que virá. E eu peço que vocês, novamente, venham a compartilhar. E se você está gostando, você deixa aí o seu like, deixa o seu comentário e diga para mim se você está gostando, porque assim você dá mais ânimo a mim para que eu possa continuar. Porque nós estaremos entrando no sermão 3, que também é muito forte, que tem como título Desperta tu que dormes. E nós nos veremos lá. Então que o Senhor de Deus te abençoe, te guarde, levante sobre ti o teu rosto e te dê a paz. Que o Senhor levante sobre ti o teu rosto e te guarde, te proteja. Você, sua casa, sua família, filhos e filhas de Deus abençoados. Até lá,
Aguardo vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Amém. Até lá.